pare a Ele. Deus é o único ser que tem existência em si mesmo. Ele é o ser mais substancial de todos, porque Ele existe em si mesmo. Deus não depende de um Criador, Ele não foi criado. Pelo contrário, é Ele quem criou todas as coisas, segundo a sua vontade. E Ele não só criou todas as coisas, Ele não é só o Criador de todas as coisas, Ele é também o mantenedor, Ele sustenta todas as coisas. Logo, Deus não depende de ninguém, é toda a sua criação que depende de Deus. Quem está entendendo? Amém? Deus é a causa não causada de todas as coisas, como diz Paulo Anglada, se é que se pode chamar causa, e se é que se pode chamar coisa. Deus não dependeu de ninguém para existir, Ele não teve início, Ele sempre existiu, e Ele não terá fim, Ele sempre vai existir. O nosso Deus é o único ser que é onipresente, é o Deus que se faz presente em todos os lugares em que Ele quiser. Nosso Deus é onipotente, é o Deus que tem poder para fazer e operar todas as coisas. Nosso Deus é onisciente, é o Deus que sabe todas as coisas. Para Deus não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Tudo está diante dos seus olhos. E é por isso, não só por isso, mas também pela sua justiça, santidade, por todos os seus atributos, que nós devemos louvor a esse Deus. Então, por esses mesmos motivos, é que Ele não divide a sua glória com ninguém. Por esses motivos, por Ele ser o único Deus vivo e verdadeiro, que Ele não divide a sua glória com ninguém. Assim como Ele diz em Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra a imagens de esculturas. Isso aqui é Deus falando em sua palavra. Ele não divide a sua glória com ninguém. Portanto, toda honra, toda glória, todo louvor e adoração pertencem somente a Deus. Portanto, nós que nos dizemos cristãos, separados para o louvor da glória de Deus, devemos vir até aqui à igreja para adorar e louvar e glorificar esse Deus da Bíblia, o Deus da palavra. Mas isso não é apenas nós cristãos que devemos fazer. Todas as criaturas, homem, anjo, animais, todas as coisas que foram criadas, são para o louvor da glória de Deus. O Salmo 19, no versículo 1, diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Portanto, tudo que foi criado é para a glória de Deus. Porém, por causa do pecado, o homem deixou de fazer aquilo que foi criado para fazer. Deus criou o homem como se fosse uma flecha apontada para ele mesmo, como se ele fosse o alvo. E essa flecha tem que se voltar para Deus. Deus criou o homem para se voltar para Ele em louvor e adoração. Mas por causa da queda, o homem perdeu o alvo. Por causa do pecado, o homem se desviou do seu caminho. Por isso que pecado significa errar o alvo, do grego amártia. Quem estudou um pouquinho, ou foi no seminário, estudou a matéria amartiologia, que é a doutrina do pecado, e aprendeu que amártia, que pecado significa errar o alvo. Então Deus nos criou como uma flecha voltada para Ele, para que nós fôssemos para o louvor da glória dEle. Porém, por causa dos pecados, nós nos desviamos do nosso percurso, nós erramos o alvo. Por isso, aprove a Deus separar alguns por meio de Cristo, por meio da obra de Cristo, e unicamente pela obra de Cristo, para adorar e louvar a Deus. Porém, no caso do pecado, o homem se corrompeu e perdeu a comunhão com Deus. Logo, se você não tem comunhão, se você não conhece, você não adora. E o homem se perdeu em seus caminhos e começou a adorar
a criatura ao invés do Criador. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler do 18 ao 25. Amém? O texto diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se conhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram lulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, incalculando por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Aqui está dizendo que todo homem é indesculpável diante de Deus, porque tudo que se precisa conhecer a respeito de um Criador, a respeito de que há um Deus, está nas coisas que foram criadas. Deus se revela a nós de forma natural, através das coisas que foram criadas. E o texto de Romanos nos diz que o homem se tornou indesculpável, porque não tem como você olhar para a harmonia da criação, para a harmonia do universo, e dizer que não há Deus, e dizer que não há um ser supremo que criou todas as coisas. É onde aquela teoria da evolução ou do Big Bang se torna ridícula, porque ela diz que o mundo surgiu de uma explosão, e a gente sabe que uma explosão só traz caos e destruição. Portanto, tais homens são indesculpáveis por não louvar e glorificar a Deus, porque Deus se revela por meio das coisas que foram criadas. Portanto, a gente vai fazer um resumo do que foi dito até agora. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Todo homem, criatura, tudo que é criado, foi criado para o louvor da glória de Deus. 2, a glória de Deus significa a sua importância, e nós devemos louvar a importância, a majestade e a soberania do nosso Deus. 3, Deus não divide a sua glória com ninguém. 4, o homem natural, o homem sem Cristo, não consegue adorar a Deus, porque trocou a verdade de Deus em mentira, e o próprio Deus, por causa disso, os entregou às suas paixões, e a ira de Deus se revela sobre eles. Portanto, a divina glória pertence somente ao Pai, a divina glória pertence somente ao Filho, e a divina glória pertence somente ao Espírito Santo, pois os três juntos são um mesmo Deus. As três pessoas da Trindade. E quando nós somos chamados para glorificar a Deus, nós somos chamados para louvar a importância que esse Deus tem em nossas vidas. Amém? E qualquer glória, qualquer louvor que você preste a qualquer coisa ou pessoa que não seja Deus, isso é fruto de idolatria. E é nesse ponto que eu quero trabalhar com os irmãos hoje. Nós que somos evangélicos, principalmente no início, quando a gente se converte, a gente costuma associar, até evangélico já de tempo, tem costume de associar a idolatria somente à adoração de imagens de esculturas da Igreja Católica. Então, quando a gente se converte, comigo foi assim, a gente tira todas as imagens da nossa casa, joga fora e diz que não é mais idólatra.
porque para nós idolatria é adorar uma imagem de escultura. Mas a verdade é que qualquer coisa ou pessoa que você coloca no lugar que pertence somente a Deus, você está adorando e idolatrando essa coisa ou pessoa. Quem está entendendo? Então hoje eu quero trabalhar em cima de 2 pontos, onde os evangélicos caem em idolatria. Não que as imagens não sejam idolatria, claro que a Bíblia deixa isso bem claro. E os argumentos que eles usam para dizer que não adoram as imagens não nos convence. Por quê? Eles dizem que as imagens de escultura são para lembrança, como se fosse uma fotografia, para honrar as pessoas que foram importantes na fé católica. Mas isso não é verdade, porque as pessoas se ajoelham diante dessas imagens, as pessoas beijam essas imagens, as pessoas prestam culto a essas imagens, e as pessoas fazem até promessas para essas imagens. Talvez você tenha na sua casa um Santo Antônio dentro do congelador de cabeça para baixo, porque você está querendo um casamento. Tomara que não, né? Crente não faz isso. Mas fato é que idolatria é você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. E como a gente é crente, eu vou falar para crente. Por isso não adianta eu ficar aqui falando de imagem de escultura, porque eu creio que nenhum de vocês, sendo crentes, tenham imagem de escultura em casa. E o primeiro exemplo é adorar um Deus que não se conhece. Abra comigo a sua Bíblia em Oséias. Oséias no capítulo 6, versículo 3. Oséias, no Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 3. O texto diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como assim? Se eu conheço, por que eu tenho que prosseguir em conhecer? É muito simples. Um exemplo, eu fui apresentado hoje ao Valmir. Peguei na mão dele, Valmir, meu nome é Utim, Valmir, beleza. Eu conheci o Valmir, eu sei que ele existe. Eu conheço a fisionomia dele, mas eu não conheço o Valmir a ponto de ser, é só um exemplo, tá, gente? A ponto de ser amigo dele, ou a ponto de amá-lo como irmão. Eu não conheço o Valmir a ponto de ter intimidade com ele, apenas nesse ato de prazer, meu nome é Yutim. Por isso que no seu casamento, a não ser que seu casamento foi arranjado, você namorou primeiro antes de se casar. Para quê? Para você conhecer e poder aprender a amar essa pessoa, para depois assim se casar. Não é verdade? Então, nós temos que conhecer a Deus. Quando você vem para a igreja, que o pastor prega a palavra, e ele te apresenta a Deus, é esse primeiro conhecer. Então, a partir daqui, você conheceu a Deus. Mas depois disso, você deve continuar em conhecer o Senhor. E como que isso é feito? A gente viu que Deus se revelou a nós através das coisas que foram criadas. O nosso Deus é um Deus imanente. Isso significa que Ele é um Deus que se comunica, um Deus que se relaciona, um Deus que se relaciona com a sua criação. Um Deus que tem comunhão, que tem intimidade com a sua criação. Logo, Deus se revelou a nós de forma natural, através das coisas que foram criadas. Mas para o crente, para aqueles lá de Efésios, onde a gente leu, os que foram predestinados, os que foram escolhidos, os que foram chamados, Deus se revelou de forma especial, através da sua palavra, por meio do Espírito Santo. Então, Deus se revela a nós de forma especial, através da sua palavra, que é onde nós podemos conhecer Deus um pouco mais a fundo. É claro que você não vai conhecer a Deus exaustivamente, porque Deus não cabe na nossa mente. Mas fato é que se Deus se revelou a nós nas Escrituras, é porque nós podemos conhecer esse Deus, para termos um melhor relacionamento com Ele. Porque para você aprender a amar alguém,
você tem que ter um relacionamento, você tem que ter uma intimidade com essa pessoa. E não tem como você louvar a Deus sem amá-lo, porque o louvor é um fruto do amor. Como que você diz que louva a Deus se você não ama a Deus? Ou como que você diz que ama a Deus se você não conhece esse Deus? Yutinho, mas eu não sei ler. Isso não é desculpa. Tem EBD, todo domingo cedo. Você não precisa de ler, não. Senta lá para ver se não aprende. Escuta, fica atento. Mas quando eu começo a ler me dá um sono. Mas para ler o WhatsApp não dá sono de jeito nenhum, né? Então começa a ler a Bíblia no telefone, ver se ajuda. Porque é Bíblia, do mesmo jeito. É fato, como diz o pastor Vinícius, parece que esse folhear aqui, né, é diferente. Mas começa a buscar, começa a conhecer, para você ter comunhão com Deus. O pastor Vinícius não fica chamando você para ir para a escola bíblica para encher o aprisco, não. Ele te chama para ir para lá, para você conhecer mais sobre Deus, para você ter uma comunhão maior com esse Deus. Que só assim você vai poder adorá-lo em espírito e em verdade. Porque Deus recebe muito mais honra quando nós o glorificamos com base naquilo que conhecemos, do que quando nós o glorificamos com base no que não conhecemos. Porque senão você vai ficar aqui na igreja assim, Senhor, o Senhor é onipresente, é o Deus que dá presente para todo mundo. E não é isso que significa. O Senhor é onipotente, é o Deus que tem potência. E não é isso que significa. E Deus não é louvado quando você fala esse tipo de coisa. Então, para que você possa ter uma conversa íntima com Deus, você tem que passar a conhecer esse Deus. E a forma de conhecer esse Deus é por meio da palavra. Portanto, é impossível você adorar a Deus se você não conhece e não se relaciona. E por que a gente cai em idolatria? Por causa disso, por causa da falta de conhecimento de Deus. Porque quando você não conhece a Deus, vem aqui em cima de uma suadeira. Quando você não conhece esse Deus, você vem para a igreja para adorar um Deus que você cria. Como assim? Você arranca de Deus todos os atributos que você gosta. Você pega o amor, a paciência, o poder para operar milagres, as bênçãos, o Deus de bênçãos. Você pega todos esses atributos que você gosta e coloca dentro do seu Deus. E aqueles atributos que você não entende, que você não gosta, como a justiça de um Deus que vai condenar o parente que você mais gosta, porque esse parente não é um crente em Cristo Jesus, não confessou fé em Cristo Jesus, então você deixa esse atributo de lado, porque você não procurou entender que essa pessoa está sendo condenada, não porque Deus é mau, mas porque ela cometeu o crime, ela cometeu o pecado, ela infringiu a lei de Deus, e mesmo Deus dando a solução, que é Cristo Jesus, essa pessoa não escolheu vir para Deus, se é que ela pode escolher. Portanto, você pega esses atributos e deixa de lado. Por isso que quando a gente vai pregar inferno, que você vai pregar a respeito da justiça de Deus, da santidade de Deus, tem gente que fala assim, mas esse Deus seu aí não é o meu Deus, não. Claro que não, porque esse Deus meu é o Deus da Bíblia, e o seu Deus é um Deus que você inventou, é um Deus que você criou. E quando você faz isso, você entra pela porta daquela igreja. A igreja que foi criada, que foi construída para louvar o Deus verdadeiro, e você entra aqui e começa a louvar o seu Deus. E isso é idolatria, porque você não pode arrancar atributos de Deus. Você não pode diminuir a pessoa de Deus, porque isso você está criando o seu Deus. E o seu Deus, criado à sua imagem e semelhança, não é o Deus da Bíblia. Você deve ser moldado por Deus, e não Deus ser moldado por você. Quem está entendendo? Amém? Por isso, você deve conhecer a Deus. Por isso que a falta de conhecimento de Deus te faz cair em idolatria. Portanto, leia a palavra, estuda, busca,
vai no seminário. Gente, quando eu comecei o seminário, eu não era batizado ainda, eu tinha 2 meses de conversão, converti em novembro, comecei em janeiro. Eu nunca tinha lido uma folha da Bíblia. E eu perguntei se eu podia começar, começou eu e a minha esposa do mesmo jeito. A gente perguntou se podia começar, porque a gente achava que isso era para crente velho de guerra já, né? Eu, não, pode começar, não tem problema não. Eu falei, então vou então. E eu ficava perdido, mas eu fui, aos trancos e barrancos, comecei a ler, comecei a estudar. Eu nunca tinha lido um livro, eu comecei a ler, li um, li outro, e comecei a ler a Bíblia. E Deus vai se revelando, por quê? Porque Ele vê que você quer um relacionamento maior com Ele. Não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não sou não, eu sou pior do que todos vocês. Mas a gente tem que ter essa vontade de querer conhecer a Deus, porque se Ele vê essa vontade em nós, Ele vai querer se revelar a nós. E o segundo exemplo, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Êxodo 32. Então, para ficar fixado na sua mente, não conhecer a Deus pode te levar à idolatria. Porque você só pode ter comunhão se você conhecer esse Deus. Êxodo 32, apenas o versículo 1. Está escrito assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra, que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Vamos ler de novo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. E o segundo ponto onde você vê idolatria no meio evangélico é a idolatria a líder cristão, é a idolatria à liderança da igreja, é a idolatria a líderes religiosos. Moisés subiu no Monte Sinai para receber de Deus as tábuas da lei. Acho que todo mundo aqui já ouviu. Só que ele ficou lá por 40 dias e 40 noites. E o povo já estava cansado de esperar, foi até Arão e falou com ele: Arão, constrói para nós deuses que vão adiante de nós, porque esse Moisés, esse homem que nos tirou do Egito, esse cara não vai voltar mais. O que esse povo fez? Eles pegaram o que Deus fez por eles e atribuiu isso ao homem. Porque quem tirou o povo do Egito não foi Moisés. Quem tirou o povo do Egito foi Deus. Moisés foi o líder usado por Deus para liderar esse povo. Mas quem tirou o povo do Egito foi Deus. Mas esse povo pegou o que Deus fez e atribuiu isso ao homem. E isso acontece muito hoje nas igrejas evangélicas. Há pouco tempo a gente teve um relato de um homem que se intitula apóstolo, que ele tomou uma facada e a camisa dele sujou de sangue. Quem lembra? Não precisa nem de falar um nome, né? E a camisa dele sujou de sangue. Ele pegou essa camisa e começou a dizer que a camisa conferia bênção. Que essa camisa, que o sangue dele que estava na camisa, curava a enfermidade das pessoas. O sangue do apóstolo tem poder. E o povo acredita. Por quê? Porque falta conhecimento de Deus. Quando você não conhece a Deus, além de idolatrar um Deus que você cria, você idolatra esse tipo de líder. Porque você não conhece a Deus. Porque se você conhecesse o mínimo da palavra, se essas pessoas conhecessem o mínimo, elas entenderiam que o sangue do homem não tem poder. Que o único sangue que nos lava dos nossos pecados e cura as nossas enfermidades é o sangue de Cristo Jesus. Logo, esse cara está se colocando no lugar de Cristo. E as pessoas estão aceitando isso. Porém, quando esse cara cair, ou quando ele morrer, porque a Bíblia diz que a nossa vida é como a sombra que passa, o que vai acontecer com esse povo? Vai fazer igual o povo de Israel.
esse povo vai cair em idolatria, só que já está em idolatria. O povo de Israel já estava idolatrando Moisés antes disso. O que eles tinham na mente, tinham na consciência, que era Moisés quem tinha tirado eles do Egito, e não Deus. Então, eles atribuem o que Deus fez ao homem. E a gente vê isso acontecendo demais hoje. Liga a televisão, por uns minutinhos, nesses canais que falam que estão evangelizando, mas eu nunca vi evangelho, que você vai ver o tanto de loucura que esse povo faz. Aquela bispa lá, bispa Ingrid, do Agenoduque, procura no YouTube. Um dia ela sentou no altar, sentou assim, era um altar mais alto, e o povo passava e tinha que passar a mão nos pés dela. Olha onde que chega. Sabe por que isso? Nós fomos criados para adorar. E essa essência a gente não perdeu. A gente perdeu o alvo, mas a adoração a gente continua adorando do mesmo jeito. Ah, mas e o ateu? O ateu adora ele mesmo. Ou finge que não adora nada. Mas no fundo nós somos adoradores. E esses falsos líderes, esses falsos profetas, eles se aproveitam disso. Eles se aproveitam da sua fé. E se aproveitam da sua falta de conhecimento de Deus, para te enganar, para roubar seu dinheiro, e infelizmente para te levar para o inferno. Porque se Deus não divide a sua glória com ninguém, se Ele separou os dele, deu. Se ele desligado. Se ele separou os dele para o louvor da glória dele, isso quer dizer que os dele devem adorar somente a ele. Mas isso também acontece com os líderes religiosos que levam a palavra de Deus e o evangelho a sério. Como assim? Por essas pessoas fazerem o seu trabalho com seriedade e excelência, eles se tornam alvo de idolatria, mesmo sem querer. Quem já ouviu a história do São Jorge, que é do dragão? Ninguém? O nome dele era Jorge da Capadócia. E esse cara foi morto por combater a idolatria. Aquele dragão significa idolatria. Ele foi morto por combater a idolatria. E o que o homem fez? Fez uma imagem de escultura dele para adorar. E hoje o cara está até em terreiro de macumba. Ele era alguém que lutava contra aquilo que as pessoas estão fazendo com ele hoje. Isso acontece hoje. Você pega aí esses teólogos, vamos citar os bons de hoje aí, o Nicodemos, Frank Ferreira, tem muito cara bom hoje, John Piper, tem muita gente que acham que esses caras são a voz da verdade, que eles são a verdade definitiva, sendo que eles mesmos defendem que não são, que a verdade definitiva é a Bíblia, que o que eles dizem também pode conter erro. Só que tem gente que diz que não, que eles são perfeitos e acaba idolatrando e dando honra que era devida a Deus para esses caras, sendo que eles mesmos não desejam isso. E já que tem que falar, né? Aqui na igreja acontece isso. E
pastor Vinícius vai até assistir depois, e ele não reprova o que eu vou dizer, porque ele também não quer isso. Quem está no diaconato sabe que tem gente que chega ali fora, quando vê que não é o pastor Vinícius que vai pregar, vai embora. Eu tenho preferência em ouvir o pastor Vinícius. Ele é meu pastor. Ele prega extremamente bem. Eu amo ouvir as pregações dele. Eu tenho preferência em ouvir ele. Isso é fato. E eu acho que aqui todo mundo tem. Mas ir embora, ou fechar seu coração para a palavra de Deus, sentar no banco, não é porque eu estou pregando não, tá, gente? É porque eu já vi isso acontecer, é que eu já vi pregador pregar aqui e me mandar mensagem no outro dia. Ô, o que você achou da pregação? Não, achei que o povo ficou frio e tal. Falei, não, só foi bênção, porque quem tinha que ouvir o que você tinha para falar, ouviu e foi abençoado. Quem fechou o coração perdeu, porque a palavra não é do pastor Vinícius, a palavra é de Deus. O pastor Vinícius é o líder usado por Deus para falar para nós. Portanto, se você vem à igreja para ouvir a palavra de Deus, e chega aqui, não é o pastor Vinícius que vai pregar, você vai embora, você está adorando quem? Começa a pensar nisso, irmão. Quem que você está adorando? Se você vem aqui no culto de louvor e adoração, para adorar a Deus, aí não é o pastor Vinícius que vai pregar e você vai embora, você está louvando quem? Ai, 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 hein? Então, abre seu coração, senhor. Independente de quem quer que seja que vai pregar aqui na frente, abre seu coração para a palavra, porque Deus usa até uma mula para falar com você, senhor. Deus usa as coisas mínimas para falar com a gente. Hernandes Dias Lopes postou uma mensagem, postou uma foto no Instagram, não sei se alguém aqui segue ele, um menininho com repolho na mão, mas ele ria tanto, ele estava com um sorriso tão grande na cara por causa desse repolho, com a gratidão tão grande, e eu acho que o que ele escreveu embaixo foi só assim, gratidão. E aquilo falou tanto comigo, porque a gente tem tanto, e não tem o mesmo sorriso que esse menino tinha, porque estava segurando um repolho. E Deus fala com a gente através dessas pequenas coisas. Quem dirá se Ele não vai falar através da palavra que está sendo pregada aqui? Então, abre seu coração para a palavra. Não senta nesse banco e fica doido para ir embora, não. Independente se vai demorar ou se não vai, se está demorando ou se não está. Você veio aqui para adorar a Deus, você veio aqui para escutar a palavra, então é Deus que está falando para você, senhor. Agora, se você está doido para ir embora, você está aqui cumprindo a obrigação. Se você está louvando a Deus por obrigação, você está louvando Ele de forma errada. Agora, se você ama a Deus, você vai amar estar aqui nesse lugar. Então, muito cuidado com a adoração a líderes religiosos. Muito cuidado para não criar um Deus à sua imagem e semelhança. E a gente pode citar vários outros pontos onde a gente corre risco de cair em idolatria. O telefone hoje sequestra a nossa atenção. Sequestra. A gente fica horas. Meu telefone tem um aplicativo aqui agora, um sistema que mostra para a gente o tempo que a gente usa cada aplicativo, dá vergonha. Aí você vai ver lá que tempo que eu usei o aplicativo da Bíblia, que tempo que eu usei o WhatsApp. Ler a palavra a gente não quer, mas tempo para assistir televisão, tempo para ver vídeo no YouTube, tempo para mexer no Instagram, isso aí a gente tem de sobra. A gente não quer acordar cedo para ir na EBD, a gente não quer vir num culto de quinta, a gente fica com preguiça de vir num culto de domingo. Que Deus é esse que você está adorando, irmão? Cuidado com a idolatria, porque a idolatria não é só imagem de escultura. Então, muito cuidado quando você vai acusar alguém de idolatria. Olha para você primeiro, olha para as coisas que você está fazendo, porque tudo é capaz de tomar a sua atenção, e você pode colocar isso no lugar de Deus. O esporte, eu já tive problema com bicicleta, a ponto de ficar fissurado, isso começou a me incomodar no início.
Talvez você está passando por alguma coisa assim hoje. Comece a prestar atenção. O que você está colocando no lugar de Deus? O que está sendo mais importante do que Deus na sua vida? Pode ser sua esposa, pode ser seu marido. Porque tem gente que a gente vê o casal separar e depois não vem para a igreja mais. Então adorava a Deus ou o que é isso que aconteceu? É Deus que você adora? Então independente se você está com seu filho, com seu marido, com seu pai ou com sua mãe, você vai vir para cá adorar a Deus. Se é Deus que você adora. Então independente do que aconteça na sua vida, você vai estar aqui para adorar a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Portanto, louve a Deus, conheça a Deus, para que você aprenda a amar esse Deus. Porque quando você aprende a amar, a sua comunhão, a sua oração, a sua adoração é muito mais prazerosa, porque você vai conseguir adorar a Deus em espírito e em verdade. E é isso que Deus procura. Adore a Deus em espírito e em verdade. Conheça a esse Deus. Honre sim os homens, os líderes da sua vida, mas não adore, não idolatre, não deposite neles a sua fé, porque são homens. Deposite a sua fé naquele que te resgatou. Deposite a sua fé em Cristo Jesus. E para finalizar, pedir aos irmãos para ficar de pé, nós vamos finalizar com a leitura de um texto. Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses 1. Colossenses 1, versículo 13 ao 19. Colossenses 1, do 13 ao 19. Amém? Está escrito assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aleluia! Dê uma salva de palmas para Jesus. Em Jesus está toda a plenitude de Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é quem nos resgatou, Ele é quem nos salvou, quem nos tirou do mundo de pecados, Ele é quem nos justificou diante de Deus. É através do seu sacrifício que nós somos justificados, é por meio da fé que nós alcançamos a salvação, e não pelas nossas obras. Por isso, nós temos que glorificar o nosso Deus, por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez por nós. E esse Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Erga suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos exaltar o seu nome, Senhor, porque foi para isso que fomos criados, foi para isso que fomos chamados, para o louvor da sua glória. Por isso nós te glorificamos, te honramos, porque o Senhor é o nosso Deus, Deus único e verdadeiro, o Deus que nos resgatou. Oh, Senhor, nós queremos te agradecer por esse domingo, queremos te agradecer por essa palavra, queremos te agradecer pela vida, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas nós te louvamos nessa noite por tudo que o Senhor é, e louvado seja o teu poderoso nome. Pedimos ao Senhor que nos dê uma semana cheia de bênçãos, que essa palavra possa gerar frutos em nosso coração, que nós possamos buscar te conhecer cada dia mais, para que tenhamos uma maior intimidade com o Senhor. E é no nome de Jesus que nós finalizamos este culto.
que a graça de Deus Pai, que o amor de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. Aperte a mão de alguém e tenha uma boa semana. Tem cantina, maionese, marmita de maionese no final do culto.